Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez pelo 24º Seu. O meu abraço fraterno a todos que nos assistem, aos todos os irmãos de Valença, Miguel Pereira e Rio das Flores. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, necessário, difícil, muitas vezes, para nós de aceitarmos a recomendação de Jesus.
mas nós vamos tentar conversar um pouquinho, estudar um pouquinho algumas informações relativas ao tema Reconcilia-te com os adversários. Para iniciar nosso estudo, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem número 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz Emmanuel: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que despertar-lhe a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremo-nos no companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Com essa mensagem importante, com essa mensagem que nos convida à reflexão, vamos fazer então a nossa prece inicial. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, querido irmão, querido mestre, aos nossos anjos de guarda, nossos protetores, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em mais um momento de estudo do Evangelho do Cristo. Agradecemos as bênçãos recebidas neste momento, que todos possam sentir a presença do irmão amado, do mestre querido, a presença dos nossos mentores e da espiritualidade amiga. Que todos nós possamos sentir o amor de Deus caindo sobre as nossas cabeças, sobre nossas mentes, sobre os nossos corações. E com a certeza dessa presença amada,
com a certeza de que nós somos amados, podemos então seguir confiantes, esperançosos, certos de que todos nós estamos sendo guiados, orientados, estamos sendo amparados, de que não estamos sozinhos, que apesar de algumas dificuldades estarem em nossas vidas, nenhuma delas é maior do que nós mesmos. Nenhuma dificuldade é maior do que o amor que Deus sente por nós. Nenhuma dificuldade é maior do que o amor que está dentro dos nossos corações. E assim nós podemos seguir, certos de que na presença do Pai, tudo ficará bem, tudo dará certo, e que todos nós iremos nos olhar como irmãos. Assim, Pai amado, te agradecemos mais uma vez e te pedimos permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus possa nos envolver na sua paz. Então, esse tema, reconcilia-te com os adversários. Eu gostaria de iniciar trazendo para a nossa reflexão os itens 5 e 6 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec cita a passagem evangélica: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esta passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E no item 5 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem nos falar da prática do perdão, da prática da reconciliação. E ele nos diz assim: na prática do perdão, como em geral, na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, aqui nesse início, né, do item 5 do capítulo 10, Kardec vem nos dizer que somente na prática do perdão, na prática do bem, não há somente o efeito moral, mas há também o efeito material. E aí ele cita que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, quando algumas pessoas se sentem aliviadas porque determinada pessoa desencarnou, determinada pessoa que oferecia um risco, determinada pessoa que ainda estava vinculada ao mal, determinada pessoa que era um perseguidor, determinada pessoa que era alguém que cometia crimes, e aí há uma falsa sensação de que está tudo resolvido. Então, Kardec vem nos dizer que isso não acontece, não é? A morte não acaba com a dor, com o sofrimento, com o desejo de fazer o mal, com o desejo de vingança. Então, se eu desencarno odiando alguém, eu chego na espiritualidade, continuo com esse sentimento. O fato de desencarnar, o fato de deixar o corpo físico, o fato de deixar a matéria, não acaba com o sentimento de ódio, com o sentimento de rancor. E isso nos serve de alerta. E por isso Jesus nos disse que nós deveríamos nos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele, para que ele não nos entregue ao juiz,
para que o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça, para que não sejamos colocados na prisão. E para elucidar essa passagem evangélica, para que a gente possa compreender ainda mais o que Jesus quis dizer, eu trouxe um exemplo citado por André Luiz no livro No Mundo Maior. André Luiz, realizando ali seus estudos. Boa noite, Lília. Realizando os seus estudos, ele tem a oportunidade, nesse livro, No Mundo Maior, de estudar o cérebro, de estudar irmãos que estavam passando por momentos de desequilíbrio emocional, por situações de loucura, de esquizofrenia. Então, ele chega, junto com o seu instrutor, Calderaro, a um hospital, onde se colocam diante de um leito e identificam ali um enfermo. Este enfermo está num estado de apatia, abatido, pálido, extremamente fragilizado. E André Luiz percebe que mantinha-se ele unido à deplorável entidade do plano espiritual. Essa deplorável entidade estava em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Observem que havia ali uma união desses dois seres. O homem encarnado no leito do hospital, unido a uma deplorável entidade do plano espiritual. O doente, apesar de imóvel, demonstrava forte tensão nos nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do espírito obsessor. Observa André que eles pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, do tórax até a cabeça, pelo que se afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Olha, se não fosse André Luiz a nos contar isso, nós até poderíamos dizer que isso não seria possível. Mas André Luiz viu o que estava acontecendo, presenciou essa situação. Boa noite, tia Marilza. Presenciou essa situação e nos contou que havia fios energéticos, fios que ligavam, que prendiam, que uniam. Esses fios iam do tórax até o crânio, ligando esses dois seres, fazendo com que eles permanecessem presos uns aos outros. Continua André. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. A ligação era tão forte que os pensamentos estavam ligados. Havia uma relação de identidade entre esses dois seres. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Observem, seus pensamentos, seus sentimentos, suas comoções estavam identificadas. Calderaro, então, explica a André Luiz o seguinte. Ele diz assim: examinamos aqui dois enfermos. Então, enfermo não estava somente aquele que estava encarnado, mas os dois eram doentes. O encarnado e o desencarnado. Um de carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Aqueles dois seres eram meio que eles viviam um para o outro. Apesar de ser uma situação dolorosa, eles estavam completamente, absolutamente sintonizados. Eles não conseguiam mudar a sua faixa vibratória. Estavam fixados.
um no outro. Espiritualmente, rolaram, e aí Calderaro traz uma explicação bastante interessante para a gente. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Calderaro explica a André Luiz que o nosso cérebro é como se ele fosse formado por 3 andares. Lá na torre, 3 andares, um castelo de 3 andares. Lá na torre do castelo estão, como ele coloca aqui, as concepções superiores. Na torre do castelo, lá no último andar, estão as inspirações divinas. Boa noite, Sidô. Estão as orientações dos nossos amigos espirituais. Estão a luz do Pai, as luzes do Pai, a luz de Jesus. Tudo isso está lá no terceiro andar, nas torres do castelo. E ele diz que esses irmãos, eles despencaram do terceiro andar, entregando-se, ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar. No segundo andar do castelo estão as nossas vontades, está o nosso esforço. Esses irmãos não se fixaram na vontade do bem, na vontade de se melhorarem, na vontade de buscarem bons exemplos, na vontade do perdão. Esses irmãos não buscaram o esforço próprio que todos precisam realizar, que todos nós precisamos realizar para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Então, eles passam também pelo segundo andar, deixando de lado esse esforço próprio e se situam e residem, olha só, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Então, esses 2 seres estavam na base do castelo, ali no primeiro andar, onde estão os nossos instintos animalescos, arquivados os nossos instintos animalescos. Instintos esses que não são totalmente negativos, tanto que Calderaro, no decorrer da explicação, ele nos diz o quanto é importante o equilíbrio entre esses 3 andares do castelo. Mas esses irmãos se mantiveram somente nos seus instintos animalescos, apenas obedecendo aos seus impulsos de ódio, de raiva, de rancor, de ganância, apenas obedecendo aos seus vícios inferiores. Esses irmãos, então, passaram a simplesmente reagir a esses impulsos inferiores, reagir a esses vícios inferiores, não buscando o esforço de si mesmos para que eles pudessem mudar, se transformar e crescer, não se conectando com Deus para que eles pudessem receber as inspirações necessárias a essa transformação, para que eles pudessem receber a força necessária a essa transformação, para que eles pudessem deixar essa situação calamitosa na qual eles estavam entregues. Então, continua Calderaro, ali nas experiências da animalidade, nos instintos animalescos, ali na base do castelo, ambos, olha só o que esses 2 irmãos alimentavam em seus pensamentos e em seus sentimentos. Ambos detestavam a vida, eles odiavam-se reciprocamente, eles se desesperavam, eles asilavam ideias de tormento, de aflição, de vingança, em suma, estavam loucos. Embora o mundo
lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização espiritual. Então, vejam bem, embora para o mundo material, as pessoas ali que conviviam com aquele enfermo, com aquele que estava no leito do hospital, com aquele encarnado, não percebiam nele a loucura, estava ali um homem louco, um homem atormentado, perturbado, cheio de raiva, um homem que detestava a vida, um homem que não vislumbrava uma melhora, um homem que se desesperava, que buscava o tempo todo estar mergulhado em ideias de tormento, de aflição e de vingança. Um louco, nos diz Calderaro. E aí, para a gente entender que história foi essa, por que esses dois seres chegaram a essa experiência? Há 20 anos, eles estavam nessa união, nessa vinculação de mente e de sentimentos destruidora. Há 20 anos. O encarnado havia matado o seu algoz. Eles trabalhavam juntos num comércio de quinquilharias, de miudezas. O homicida era empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a ser seu tutor o pagamento de vários anos de serviço. O patrão negou-se a pagá-lo, alegando as fadigas que vivera para cuidar dele toda a infância e juventude, e informou que propiciaria a ele vantajosa posição no mundo dos negócios. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria nada relativo ao passado, pois o tinha como um filho, e tinha o cuidado, o tratado, o amparado como um filho. Entraram então em discussão calorosa e vibrações coléricas que inflamaram o cérebro do rapaz, do jovem, que naquele momento só conseguia pensar no ganho material, no seu desejo por ter dinheiro, por ter posição social, por ter uma vida de um reconhecimento que o dinheiro poderia lhe dar. Então, com seu cérebro inflamado, com as suas vibrações de ira, esse rapaz assassina o seu tutor. Antes, porém, de fugir do local, ele vai ao cofre, tira uma grande importância em dinheiro, que ele entendia ser o que o seu tutor o devia, deixa o restante no cofre e fecha o local e se afasta. No dia seguinte, ele retorna para trabalhar e aquele comércio está fechado. Ele então chama a polícia. E tudo isso fez com que a justiça dos homens não identificasse quem foi o real autor do crime. Esse jovem, ele então passa a trabalhar desesperadamente, porque ele não consegue se esquecer do que ele havia feito. Ele então se enche de remorso, de culpa, e apesar de ter se casado com uma boa mulher, que aqui André Luiz nos diz que era uma alma elevada, e teve 5 filhos. Ele encontrava um pouco de sossego, um pouco de descanso quando estava próximo da sua esposa. Mas, afastado dela, se entregava novamente aos exageros do trabalho, porque também ali era o momento que ele tinha um pouco de oportunidades de se esquecer do que havia feito. Trabalhava feito louco. Chegava em casa, ia dormir, mas a gente sabe que o espírito não dorme, o seu corpo, né, deitava-se, descansava, entre aspas, mas esse jovem tinha horríveis pesadelos
Ele era perseguido pelo seu algoz a todo tempo e acordava extremamente cansado. E repetia aquele processo de trabalhar e trabalhar e trabalhar. Atingiu grande posição social, era muito respeitado no mundo dos negócios, tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, não tinha equilíbrio, não tinha sossego. E olha que interessante o que Calderaro nos diz. Aquele jovem conseguiu ludibriar os homens. Então, ele ludibriou os policiais, ludibriou a família do seu tutor, a sua própria família, mas não pôde iludir a si mesmo. E essa colocação, ela é valiosíssima para todos nós. Então, muitas vezes nós conseguimos nos vestir das máscaras, né? Nós chamamos de máscaras sociais, fingimos uma posição, uma situação, mas nós não fingimos para nós mesmos. Nós não conseguimos iludir nós mesmos. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos. E isso nos leva à explicação daquilo que Jesus quis dizer lá no início, naquela passagem evangélica, quando ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. É importante que nós nos reconciliemos com o nosso próximo, para que a nossa consciência esteja em paz, para que a nossa consciência esteja tranquila. Boa noite, querida Verinha. Para que a nossa consciência esteja equilibrada. Aqui, quando Jesus diz juiz, ministro da justiça e prisão, está se referindo à nossa própria consciência, porque somos nós mesmos que nos julgamos. Somos nós mesmos que exigimos de nós que façamos o certo, mesmo que isso demore um tempo, mesmo que isso passe anos e anos e anos. Então, aquele jovem que não conseguia iludir a si próprio, atormentado, completamente desequilibrado, com a entidade desencarnada concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverantemente segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre o muro viscoso. E aqueles seres passaram a viver numa simbiose, numa ligação forte, dolorida, uma ligação horrenda, levando o jovem encarnado a adoecer. O homicida, desassossegado, pois além de sua consciência cobrar, havia o verdugo a segui-lo constantemente com o intuito de vingança, foi parar no hospital, foi parar num leito de hospital. E Calderaro diz que se ele tivesse feito uma coisa, estando na matéria, isso já faria com que o processo fosse alterado. Calderaro diz assim: repugnava-lhe a confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivava. Aquele homem, se tivesse se entregue, se tivesse dito a verdade, não quer dizer que ele resolveria todo o problema, mas ele conseguiria se livrar da angústia, da culpa que ele estava sentindo, do peso, do julgamento que ele próprio fazia com ele, da dor e do sofrimento. Mas ele tinha pavor de que o descobrissem, sendo que ele próprio sabia de tudo. Era o pior, não é?
não tinha como fugir dele mesmo. Calderaro nos diz que, segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Olha que fantástico. Jesus Cristo não nos daria um ensinamento, um conselho, se não fosse perfeito. Tudo aquilo que Jesus nos disse é perfeito. Tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar é nos convidando a nos libertar, é nos convidando a tirar de nós as amarras da inferioridade, é tirar de nós as amarras da pequenez que nós ainda alimentamos em nós muitas vezes. E essa recomendação de amor aos inimigos e oração pelos que nos perseguem, ela faz isso. Ela permite que nós nos libertemos de nós mesmos. Esse caso trazido por André Luiz, eu não vou dizer a vocês exatamente o que aconteceu. Quem leu o livro lembra, quem não leu, vale a pena ler. Mas esses corações foram amparados e o que eu posso dizer é que o amor foi a chave para iniciar o processo de desvinculação desses seres que se mantinham unidos pelo ódio. Só o amor pode nos libertar. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, itens 1 a 4. E nós vamos falar um pouquinho sobre o item 3. Retribuir o mal com o bem. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Vejam bem, quando nós exercitamos a possibilidade de amar os nossos inimigos, primeiro, nós estamos realizando uma tarefa de amor em nosso mundo íntimo. Porque para que eu ame uma pessoa que me magoou, para que eu ame uma pessoa que me feriu, para que eu ame uma pessoa que me ofendeu, eu preciso resolver algo dentro de mim. Essa questão, reconcilia-te com os teus adversários. Resolve o que está dentro de você. Resolve aí no seu mundo íntimo o que está te magoando, o que está te ferindo, porque quando nós achamos que é o outro que nos feriu, há algo dentro de nós, falando mais alto, e este algo dentro de nós é que está nos machucando. É por isso que Kardec nos diz aqui, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, que é o princípio da caridade. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. No estágio evolutivo em que nós estamos, ainda revestidos de orgulho, revestidos de egoísmo, é muito comum nós pensarmos o quê? Eu amar esse daí que falou assim comigo, esse jeito de falar comigo, não mereço isso. Eu amar essa pessoa que me fez tanto mal, de jeito nenhum. Isso é para Deus. Essa história aí de perdão e de amor é para Deus. Isso não é para mim, não. Eu amar essa fulana que nem fala comigo, que nem me dá bom dia, de jeito nenhum. Deixar isso para outro dia, para outro momento, que eu não consigo isso ainda não.
Nós ainda estamos muito carregados do eu egóico, né? Do eu egoísmo, do eu orgulho. E é esse eu egoísmo, esse eu orgulho, que ainda dita muitas regras em nosso mundo íntimo. E quando eu admito a possibilidade de amar aquele que me fere, eu estou vencendo a mim mesma. Eu estou vencendo o egoísmo que fala dentro de mim, o orgulho que grita dentro de mim. Entretanto, continua Kardec, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. É claro que quando nós estamos próximos de um amigo, existe uma alegria, existe confiança, existe essa ternura que Kardec está dizendo. Há ali uma afinidade fluídica, podemos assim dizer. Há ali vibrações próximas, né? Vibrações que estão no mesmo nível, de afeto, de companheirismo, de felicidade de estar no mesmo ambiente. E é diferente, é lógico que é diferente este amar aquele irmão que me fez um mal, que falou algo difícil para mim, que eu não queria ter ouvido, né? Que às vezes me ofendeu, usou um xingamento. Amar este irmão não vai ser do mesmo jeito que eu amo aquele que eu gosto de estar junto, que eu tenho confiança, que eu tenho ternura. É preciso estarmos conscientes disso para que a gente não se cobre algo que nós ainda não podemos fazer. Ainda não conseguiremos amar o nosso inimigo exatamente do jeito que se ama um amigo. Mas eu já posso, compreendendo que o outro tem limitações, assim como eu, compreendendo que o outro às vezes erra, assim como eu, compreendendo que aquela atitude que o outro tomou, que pode ter sido uma atitude terrível, ele pode ter cometido um crime, ele pode ter cometido uma insanidade, mas será que eu, estando na mesma situação que ele, invigilante, distraído, passando por problemas, será que eu também não cometeria o mesmo mal? Será? Então, quando eu começo a refletir sobre a posição em que o meu irmão se encontra, olha só, ele deixa de ser simplesmente aquele que erra e passa a ser como eu, passa a ser o irmão, filho de Deus como eu, que também está aprendendo, que também tem hora que erra, que também tem hora que acerta, e que num momento de distração, num momento de invigilância, cometeu um ato contra mim que doeu, sim, doeu muito, mas que eu posso me voltar ao Pai, eu posso buscar na fé que eu tenho, na fé que eu estou conquistando, na fé que eu estou construindo, a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, a ajuda da espiritualidade, para que eu consiga perdoar. Perdoar. Eu costumo dizer assim, vamos nos comunicar com Deus sem formalidade. Deus é nosso Pai, Jesus nos ensinou isso. Vamos nos comunicar com Deus falando para Ele aquilo que nós estamos sentindo de verdade. Se está doendo, eu digo, Pai, está doendo. Se o meu orgulho está gritando aqui dentro de mim, dizendo assim, olha, mas eu sou tão importante, como eu posso passar por isso? Então diga isso para o Pai. Pai, como eu posso estar passando por isso? Seja sincero com Deus. Crie intimidade com Deus e diga para Deus, Pai, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo perdoar, está doendo muito, mas Pai, eu quero aprender, eu quero fazer como Jesus disse,
Eu quero me reconciliar com este que me machucou. Me ajuda, me dá a força que eu preciso, me ensina o caminho. Eu não sei, Pai, o que fazer, mas eu sei que confiando em Ti, eu sei que na Sua presença eu posso conseguir. Na Sua presença eu vou achar a maneira para que isso aconteça. Amar os inimigos, diz Kardec, não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Meus irmãos, às vezes a gente escuta assim, às vezes a gente fala, não, eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Não, eu perdoei ela, mas Deus vai dar conta dela, Deus vai resolver isso. Eu sei que Deus vai, a justiça de Deus. Não, eu perdoei, mas, ó, Deus tarda, mas não falha. Perdoa nada, não perdoa nada. É um perdão com condição, né? É um perdão, eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas para mim morreu. Eu perdoo, mas Deus vai, a justiça de Deus vai resolver. Não perdoou. Não é esse o perdão ao qual nós somos convidados a exercitar. E sim o perdão verdadeiro. Nós sabemos perdoar automaticamente? Não. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe perdoar. Ah, perdoei, pronto, está resolvido. Não. Mas a gente já pode exercitar este perdão. A gente vai aos pouquinhos. Como eu disse, faça uma prece verdadeira, sem formalidade. Fala com Deus aquilo que você está sentindo e pede ajuda para que o perdão seja uma realidade, para que o perdão aconteça. E aí você vai no dia a dia fazendo a sua oração, no dia a dia fazendo a sua prece. Como nós vimos anteriormente, o perdão nos liberta. Se aqueles dois irmãos citados por André Luiz tivessem exercitado o perdão ao próximo e o perdão a si próprio. Se o jovem encarnado tivesse se perdoado, ele não teria vinculado a sua mente ao seu algoz, ao seu obsessor, que foi antes sua vítima. Mas se ele tivesse se perdoado, ele daria um primeiro passo na reconstrução desta relação. Mas ele não se perdoou. E isso também é importante. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz no item 15, o perdão das ofensas, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz que há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Olha bem, perdoou? Não perdoou. Então, tá, eu te perdoo, mas fica feliz da vida quando a pessoa se dá mal. Não perdoou, não aconteceu. É o perdão da boca para fora, né? É o perdão só dos lábios. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, né? Aquela história, não quero ver nunca mais. Não fala comigo, não. Para mim, morreu. Para mim, agora é um ser indiferente. Perdoou? Não perdoou. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Diz Paulo, não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que você será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências.
Sejamos sinceros conosco. Quando alguém nos agride, nos critica, nos fere, será que nós conseguimos esquecer de pronto? Imediatamente? É claro que não. O próprio apóstolo Paulo, neste item, ele nos diz assim, ó, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Somente os espíritos superiores, que nem se ofendem, porque já reconhecem a nossa inferioridade, a nossa ignorância. Esse esquecimento completo se dá com as grandes almas, não com a gente. Estamos ainda caminhando, engatinhando, né? Dando os primeiros passos, começando, aprendendo. Nós não vamos esquecer imediatamente. Então, lançar o véu sobre o passado, que tenha essa noção, meus irmãos, esquecer aquilo que aconteceu, eu acho até engraçado, o Rossandro Klingen fala sobre isso numa de suas palestras, ele diz assim, só se você tivesse Alzheimer, aí você ia esquecer, né, demência, você ia esquecer completamente aquilo que aconteceu. Então, esse perdão, esse lançar o véu sobre as ofensas, ele tem o seguinte sentido, não quer dizer que eu vou esquecer o que aconteceu, aquele fato, aquela atitude, eu vou lembrar, mas lembrando daquilo, lembrando do fato, lembrando daquele acontecimento, eu não vou me sentir mal, eu não vou me sentir com raiva, eu não vou me sentir com ódio, porque enquanto eu carrego a mágoa dentro de mim, toda vez que eu me lembro, é como se a gente soprasse a brasa. Então, o rancor, o ódio, a mágoa, é como uma brasa que está incandescente no nosso coração. E toda vez que eu lembro do fato, é como se eu soprasse aquela brasa, e aí aquilo dói, aquilo arde, aquilo, né, causa náusea, incômodo. O perdão, o convite que nós estamos recebendo de Jesus para perdoar, é entender que o outro tem as suas limitações como nós temos, que o outro errou, sim, mas nós também erramos, e que aquele fato que ocorreu não pode nos causar mal, não pode doer, sabe? Aquele fato que ocorreu precisa ser vencido pelo outro, não por nós. É preciso realizar dentro de mim o exercício necessário para que eu não sofra com aquilo que aconteceu, para que eu não sofra com a atitude do outro. A atitude do outro é responsabilidade do outro. A minha atitude é responsabilidade minha. E como eu sou aprendiz de Jesus, eu preciso dizer isso para mim. Eu sou aprendiz do Cristo. Eu estou aqui tentando aprender com Jesus. E como eu sou aprendiz de Jesus, eu vou fazer com que essa brasa apague. Essa brasa que está aqui me queimando, ela vai apagar. Então, eu vou esquecer? Não. Eu vou, quando eu encontrar com a pessoa que me feriu, não vai doer mais. Isso vai ser do dia para a noite? Não. A gente sabe que não. Mas a gente sabe que sim, é possível. Jesus não nos diria que é possível sem ser. E que com o exercício diário, com a continuidade, com essa nossa busca por se melhorar, nós vamos conseguir. Continuando, lembrando aqui Jesus, neste momento, descobrimos, sim, lembrando aqui Jesus, ele nos diz assim, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Está em Mateus capítulo 7, versículo 3. Então, a gente é capaz de enxergar 1000 defeitos no nosso próximo, mas a gente não vê a trave que está no nosso olho, a trave que está nos cegando, vamos dizer assim. É preciso ter o olhar mais caridoso para com o próximo e para com nós mesmos.
Mas essa caridade no sentido de buscar se conhecer e não de se esconder, não de fingir para si próprio. É preciso aceitar quem nós somos de verdade. Continua aqui Kardec. Só um minutinho, meus irmãos. Nós estávamos vendo lá no capítulo 12, no item 3, retribuir o mal com o bem. E aí nós estávamos vendo assim, só para a gente dar continuidade direitinho, que o contato com o inimigo não é o mesmo que o contato com um amigo, né? O contato com o amigo, ele é prazeroso, ele é gostoso. O inimigo já tem, assim, a gente já fica com o pé atrás, mas a gente precisa, como Jesus nos ensinou, aprender a amar os nossos inimigos. E Kardec vem nos dizer como fazer isso. Não guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoar-lhes, foi quando a gente abriu esse parênteses para falar do perdão, sem pensamento oculto, sem condição, é perdoar de verdade, é perdoar dia a dia, é perdoar exercitando-se. O que mais que Kardec nos orienta? É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, sabe? Se a pessoa vier pedir desculpas, tudo bem, aceite as desculpas e também não põe em condição, eu aceito a desculpa, mas não quero ver mais, né? E aí começa aquela ladainha novamente, não quero ver mais. Não, eu aceito a desculpa, mas não vai ser como antes. Não põe em condição. Aceita o pedido de desculpa e reconcilia-te. É desejar-lhe o bem e não o mal. Nunca desejar o mal a quem quer que seja. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que eles advêm. Sabe? É se sentir feliz com o que o outro está conquistando. É socorrê-lo em se apresentando ocasião. Se ele estiver necessitando da sua ajuda, ajude. Não cria condição também não para fazer o bem, para ajudar, para socorrer. Ajude. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. Não fale mal do outro. Não se una a pessoas para falar mal do outro. Não sai por aí contando que o outro errou. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Sabe quando você faz o bem para uma pessoa, mas você faz questão de mostrar para ela, ó, eu estou te ajudando. Diferente de você que fez mal para mim, eu estou aqui te ajudando, eu estou te servindo, Isso é humilhar o outro. Ou então você faz uma atitude no bem para a pessoa e conta para todo mundo. Ah, se ele fez mal para mim, mas eu fui lá e eu ajudei, eu fui lá e eu fiz tal coisa. Você está humilhando o outro. Não é isso. Faz o bem pelo bem. Faz o bem como esse exercício que nós estamos falando para que nós possamos crescer. Que assim procede, quem assim procede, diz Kardec, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, é uma lista de exercícios para que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos aprender a amar os nossos inimigos. Eu, porém, vos digo, nos disse Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? É muito fácil, né, meus irmãos, amar aqueles que nos amam, amar aqueles que sorriem para a gente, que nos abraçam, que nos aplaudem, né? É muito fácil, mas nós estamos sendo convidados, Jesus veio à Terra para nos ensinar que nós formamos uma família, a família universal. Ele veio nos ensinar a fraternidade, ele veio nos ensinar a amar-nos, independente do que o outro faça,
independente do que o outro pense, independente do que o outro seja, amar-nos. O Espírito Paulo nos diz no item 5, lá do capítulo 10 do Evangelho, perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Olha que interessante. Antes de perdoar o outro, eu peço perdão a mim. Olha que grandioso isso. Por isso que nós falamos lá no início. Resolve aqui dentro primeiro. Olha aqui para dentro primeiro. E com certeza você vai identificar por que está doendo tanto. Por que uma palavra, às vezes um pouco torta, te feriu tanto assim? O que aconteceu? Será que realmente é a atitude do outro que está te fazendo mal? Ou tem algo aí dentro que está te torturando? Continua o apóstolo Paulo. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quantas situações, quantas brigas, quantas contendas poderiam ser evitadas se eu me calasse, poderiam ser evitadas se eu me afastasse, poderiam ser evitadas se eu parasse de exigir tanto do outro. Então, tem muita briga, tem muita ofensa, tem muita dor e muito sofrimento que eu posso evitar. Será que eu estou evitando? Quem sabe se nessa luta que começa, diz Paulo, por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, será que a gente foi moderado? Será que a gente foi caridoso? Será que a gente foi gentil no trato com o próximo? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva de palavras injuriosas que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerar-se em querela, em queixa grave, o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados, diz Paulo. Paulo é incisivo aqui com a gente. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Então nós precisamos fazer essa análise criteriosa quando uma situação de mágoa, de rancor, de ódio se apresenta. Talvez ela esteja hoje no nosso coração. Talvez quando aqui falando desse assunto, nós estamos nos lembrando de alguém. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo no qual os espíritos são imperfeitos. Somos espíritos que erram, acertam às vezes, estão tentando aprender, estão caminhando, não é? Então é muito comum que nessa convivência os atritos ocorram, atritos esses a gente aprende com a doutrina espírita que são necessários à nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Nesse momento, vamos pensar um pouquinho. Alguém nos feriu, nos machucou, disse algo que doeu, que ficou marcado, que ficou gravado, e que ainda tem aquela pontinha aqui no coração de mágoa, de ira, de revolta. Às vezes eu nem penso na pessoa ou no fato em si no meu dia a dia, mas se eu a vejo, acabou o dia para mim. Se eu a vejo, aquilo volta como uma avalanche de dor e de sofrimento. Se eu a vejo, despenca sobre mim uma raiva, uma ira, um desejo de vingança, uma necessidade de
Então, vamos pensar um pouquinho, será que eu poderia ter evitado essa situação? Será que se eu não tivesse exigido tanto, se eu não tivesse sido tão rigoroso, se eu não tivesse falado tal coisa? Tudo isso para que a gente pense que esse sentimento tão dolorido que está dentro do nosso coração, ele não precisa estar aí, não precisa. A gente não precisa carregar. A vida já nos oferece tantas situações complicadas para a gente vencer, necessárias para o nosso crescimento. Carregar mais peso, peso da mágoa, da ira, da vingança. Nós não precisamos disso. Nós podemos deixar isso para trás. Nós podemos nos desvencilhar. Tem uma questão bastante interessante no livro Reforma Íntima Sem Martírio, lá no capítulo 6, quando o espírito Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei Oliveira, nos diz o seguinte: o ensino do Evangelho, eu gostaria de fazer mais duas observações, já caminhando para o nosso encerramento. Uma da Hermance Dufour, quando ela diz que o ensino do Evangelho reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, é um roteiro claro. Essa reconciliação depende de nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios. Olha só, o perdão, a reconciliação, é extremamente importante que eu me olhe, eu me encare de frente. Olhar para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas de orgulho do ego, superar as defesas que criamos para esconder as sombras e partir para uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Muito de nós ainda se esconde. A gente tem medo de se descobrir. O orgulho que nos corrói por dentro e a gente nem sabe que é o orgulho, ele é disfarçado, né? O orgulho, ele usa uma máscara, então é preciso ter muita atenção com ele. E aí eu vou dividir com vocês um momento pessoal, mas que tem muito a ver com isso aqui. Eu passei por uma situação em que eu senti muita dor. Eu me senti invadida, como quando alguém invade o seu espaço. E aquilo doía, aquilo doía, aquilo doía, e eu falava, meu Deus, me ajuda, porque eu não quero carregar essa dor, como eu disse a vocês hoje. Senhor, como eu faço para me desvencilhar dessa mágoa, porque eu não quero carregar isso comigo. Eu sei que não é o caminho, não foi o que Jesus ensinou, mas está doendo, eu estou com raiva, eu estou, aqui cheia de vontade de apertar a pessoa, enfim, de fazer a justiça com as próprias mãos, algo que a gente ainda sente muito, vontade de fazer justiça com as próprias mãos, e aquilo doía, o tempo passava, aquilo doía, eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais, de tanta dor. E um dia, e pensando, né, e refletindo, eu percebi, gente, que a minha dor, ela era maior porque eu estava sentindo vergonha. Eu estava me sentindo envergonhada por aquilo ter acontecido comigo. E quando eu me atentei para essa questão da vergonha, eu falei assim, sabe por que está doendo tanto? Sabe por que eu estou tão ofendida? Por que eu estou tão enraivada? É porque eu percebi que, como Irmã Dufour disse aqui, ó, camadas de orgulho do ego. Havia dentro de mim uma voz que dizia assim, como eu posso ter passado por isso? Como eu posso ter sofrido isso? Como podem ter feito isso comigo? Mas eu, sabe, eu, aquele ser supremo, superior, o eu do ego, do orgulho, estava sofrendo, estava doendo. Foi nesse dia, nesse momento, que eu descobri que eu era um ser orgulhoso. E que eu estava com tanta raiva, mas era porque o meu orgulho estava ferido. Isso mostra muito das nossas sombras, o quanto que muitas vezes o que o outro fala ou faz nos atinge, dói tanto porque as nossas sombras estão sendo atingidas. Ou porque, como Hamed diz nos livros Prazeres da Alma, quando ele trata sobre o tema autoconhecimento,
ele nos diz que nós não temos coragem de olhar para as nossas sombras, então nós não suportamos ver a sombra no outro. Olha bem, ele diz: renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades e nas atitudes desagradáveis dos outros. Quando sentimos grande admiração por uma criatura ou quando reagimos intensamente contra alguém. Isso talvez seja manifestação de nossa sombra. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Então, é extremamente importante refletirmos sobre por que o outro nos incomoda tanto, por que dói tanto, por que eu estou tão ferida, por que me atingiu assim tão fortemente. Uma outra situação que nós precisamos aprender é não ser a favor da atitude em si de ofensa, a favor do crime, né? Não concordar com aquela atitude, com aquele ato, mas sermos a favor do nosso próximo, porque o nosso próximo é nosso irmão. Então, eu não aceito e não admito a atitude, mas eu aceito, eu admito o meu irmão. É um olhar caridoso também para aquele que comete alguma atitude, algum ato que nos atinge e que nos fere. As nossas sombras precisam ser reconhecidas, precisam ser visitadas. E quando eu entro em harmonia com essas sombras, identificando que eu tenho coisas boas e coisas não tão boas, eu passo a estar em harmonia com o próximo, que tem coisas boas e coisas não tão boas. Então, Hamed nos diz assim: ao aceitarmos nossos opostos, autoritarismo, subserviência, às vezes a gente é autoritário, às vezes a gente fica quietinho ali, aceita tudo, bajulação e desprezo, futilidade e desleixo, artimanha e credulidade, possessividade e insensibilidade. Aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades, admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Admitindo que nós temos essas polaridades e também admitimos que o outro tem essas polaridades. Então, às vezes é o autoritarismo do outro que está falando comigo e às vezes é a subserviência do outro que está falando comigo. Assim como eu também me coloco, às vezes, autoritário, às vezes subserviente. Meus irmãos, que nós possamos ter um olhar caridoso uns para com os outros, que nós possamos ter um olhar caridoso para nós mesmos, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós, sem exceção. Então, que nós possamos ter a coragem de perdoar, lembrando que não vai ser automático, mas é o exercício do dia a dia, buscando na fé, buscando em Deus, buscando se colocar no lugar do outro, que nós vamos conseguir fazer com que o perdão seja uma realidade, para que não é esquecer, mas é não sofrer com aquela situação. Reconcilia-te com os adversários, é um convite, como nós dissemos hoje, à libertação de nós mesmos. Que nós busquemos ser livres e viver em paz uns com os outros, e viver em harmonia uns com os outros. Muito obrigada, uma noite abençoada a todos vocês. Vamos então fazer a nossa prece final. Nós te agradecemos, Pai amado, por estes momentos de reflexão, rogando o seu auxílio para que nós possamos nos desvencilhar daquilo que nos fere, que nos magoa, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos faz sofrer. Que nós tenhamos coragem
de olhar para dentro de nós mesmos, identificando o que precisa ser transformado, mas sem ódio e sem rancor de nós mesmos, conseguindo entrar em harmonia com quem somos hoje, para que possamos entrar em harmonia com os nossos irmãos, com os quais convivemos. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, ampara todos os corações, fortaleça-nos na nossa fé e esteja conosco, presente em todos os dias de nossa vida. Com a tua permissão, Pai amado, damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, fiquem com Deus.